Ô, Corne, deixa eu fazer uma Manda. pergunta. Eu não sei até como vão enxergar isso que eu vou falar aqui, porque com certeza o meu público não é o público de Ferrari, mas o seu é. Mas o cara que quer status tem uma Ferrari. O cara que quer prazer, tesão em pilotar, Tem o um cara tem Porsche. um Porsche. Ou tamo errado? Puta. Ou eu tô falando besteira? Puta, cara, você pegou no negócio. Que assim, por muitos anos, como todo mundo que nasce dentro de um berço, sabe o bairrismo que eu tava falando pra vocês? Você nasce no bairro, BMW, bairro Mercedes, né? Depois de um tempo, você vira uma prostituta automotiva. Significa dizer que você começa a Você gostar. gosta do que ronca. gosta de tudo, Você gosta do que ronca. Até as lasanhas que eu não gostava, hoje eu consigo entender por que gostam. Tipo, Maserati Gran Turismo. Eu nunca gostei, achava uma jaca. Hoje eu entendo por que gostam. Hoje você fala bagulho A única até coisa que eu ainda reluto é com os Aston Vantage V8, que eu acho umas lasanhas do caramba. Mas, assim, ainda. Mas, cara, puta, eu tô Deixa eu chegar perto. Quantos você tá? Quantos você tá? 38. Ixi, Uns mas se passar dos 45. 40, que Não, você já você vai morre. ver. Então, o que acontece que eu falo para as pessoas? Cara, assim, tem esse componente da Ferrari, dela ser esse produto hiper mega exótico, que é feito para pessoas que são show-offs. Não, cara, mas existe uma gama gigantesca de pessoas que têm a Ferrari, porque, cara, é simplesmente de outro planeta dirigir, entendeu? Aí vai muito. O que eu acho, a proposta moderna da Ferrari, ela tá estranha, né? Porque Ela mudou muito, né? A realidade De é o seguinte, anos 90, quando começou a vender mais Ferrari, época de É isso aí. final 355, começo 360, É isso aí, começou a concordo. aumentar pra caramba. Se você, até outro dia a gente tava, o Fernando trouxe um livro da Ferrari e a gente estava conversando sobre isso. O Enzo Ferrari, ele fazia o carro pelo motor. Ele queria dar uma experiência de motor. É isso aí. E o carro vinha no pacote. Mudou completamente, né? Cara, você matou. Obrigado, A Ferrari- obrigado a Eu vou te todos. explicar o que a Ferrari te vende em primeiro lugar, o motor. É. Trem de força. Uau! Segundo, eu vou te dar um design bonito. Terceiro, o resto a gente constrói. Vai lá, entendeu? Ar-condicionado? Por que ar-condicionado? Não, As nas primeiras- 40, 40, até nos 50. ar-condicionado da Ferrari mais antiga deixa sempre no máximo. Não inventa. Sim. E liga. Se tem, usa. Não inventa de desligar. Deixa sempre funcionando. Pra não ter perigo de uma hora não ligar. Né, exatamente. Entendeu? Mas o problema, cara. Problemas crônicos de Ferrari. Não desligue o ar-condicionado. Não, Coloca tem ele, vários, tem coloca ele vários. no pós-chave. Entendeu? Tipo assim, suspensão de Ferrari, os famosos Uniballs, meu Deus do céu, você fala assim, mano, você entende a loja, mas pra não desvirtuar, porque senão minha cabeça vai na lua e volta. O que acontece? A Ferrari virou uma companhia aberta. Né? E como toda boa companhia aberta, ela presta conta, os números dela são públicos, ela precisa dar lucro para acionista, E certo? recebe um monte de opinião. E, cara, a gente tem hoje imposições de normas europeias hiper restritivas com relação ao consumo de combustível, emissão de poluentes, tá? Que agora tá um embuste generalizado, né? Você vê, a Suíça não pode vender carro elétrico porque a matriz energética tá cagada. Segura aí, não tem como carregar os carros a pilha. Não, e já caiu o 2030 foi pra 35 e já caiu, E né? tem uma melhor da história toda, porque as grandes, tipo assim, cara, quando você vai mexer com isso tudo, você tem que entender que você tá mexendo com economias, né? Quantas pessoas são empregadas na indústria automobilística? Então, assim, você vem falar do produto interno bruto da Alemanha, que fabrica, tem Porsche, tem Mercedes, tem BMW. Você tem noção de quantos caboclos são empregados e o que aquilo ali Pra gera? caceta, né? Então, as montadoras, elas estavam nessa briga já de arrumar algumas exceções. Tipo, peraí, velho, vocês não vão parar de produzir carro a combustão, vocês vão dar uma... Isso, vamos ser sinceros, era uma bandeira de burocratas levantada lá fora que pouca noção tem da realidade do mundo de verdade. Exatamente. É querer Agendas- mostrar o bonitinho pro resto do mundo, né? Agendas políticas obscuras controlando o mundo. Para não entrar na paranoia, voltando no assunto, né? O ponto é o seguinte, cara. A Ferrari, quando ela entrou nesse mundo atual, ela começou a ter que se ligar em concorrência, né? Números abertos. Então, você vê que, tipo, a F8 Tributo foi a última Ferrari V8 completamente a combustão, né? Ferrari lançou há 2 anos atrás a SF90. Porra, um V8 biturbo híbrido com 1000 cavalos. Caralho, mas peraí, é um carro que... Quando ela lançou, falou, velho, se você não tá vendo que esse é o futuro, você tá cego. Na sequência veio a 296 GTB, né? Mas o que que acontece? A experiência da Ferrari moderna, né? Em que momento que a Ferrari deixa de ser um carro que você serve a ela E ela e serve a ela você. passa a servir você como automóvel? É no trinômio 458 California F12. Quando vem o câmbio de dupla embreagem, que não tem mais aquela baixaria de liguei o carro, dá uns 3, 4 minutinhos no primeiro ligação da semana para embreagem esquentar, para ela acoplar gostoso.
né? Que é um carro botou automático, você tá andando, tá Você passeando. tá andando Na normal. farmácia eu vou de Ferrari. A visibilidade, você nota assim, uma preocupação muito grande da própria montadora com usabilidade do carro em termos de modularidade da suspensão, ou seja, você tem um modo de suspensão para andar em asfalto irregular, visibilidade externa. Você pega, sai de uma 430 e entra numa 458. Você tem um carro que você enxerga bem os retrovisores, você tem uma visão boa da frente, e a Lambo ignorou isso. Mas esse é o papo da Lambo. Então você tem uma situação que, tipo, né, tudo que vira o último, tudo que muda, né? Mas por que eu tava falando disso tudo? Porque hoje eu vejo a Ferrari como uma companhia muito diferente do que ela foi, né? E eu acho que isso, para quem gosta de tecnologia, novidade, inovação, hoje a Ferrari é um carro que ela é muito veloz, né? Só que a Ferrari nunca, na realidade, né, por mais que ela tivesse essa bandeira da Fórmula 1, da preocupação em estar na frente, na realidade, para comprador, o comprador de Ferrari, ele nunca foi um cara, não, eu vou deixar de comprar a Ferrari porque ela anda menos do que o Porsche. Não, então, por isso que eu pensei que o cara que compra Ferrari é aquele cara que tem um poder aquisitivo e ele quer, pô, eu tenho uma Ferrari. Entendeu? É um status ter Então, uma Ferrari, né? esse é o lado macabro. Mas no lado do entusiasta, o que eu posso te dizer assim, a real mesmo é que a Ferrari, ela te vende uma experiência. E o que eu quero dizer em termos de experiência, olha, velho, eu acho meio sem comparação o que uma Ferrari faz, entendeu? Especialmente essas mais antigas, com motor aspirado, uma 458. Cara, a conexão que você tem com o carro, você sabe que ela não é o carro mais... Tipo assim, como eu posso dizer, quando eu tô fazendo curva com a minha, tipo, eu falo, puta, às vezes assim, eu acho que minha M3 em algumas curvas seria mais Vai adequada, melhor, entendeu? Mas a sensação, a vibração, o barulho, a sensação que você tem, é uma frase meio, um conceito meio indeterminado chamado senso de ocasião. A Ferrari é muito especial. E não é um carro tão ruim, tão delicado, tão sensível, tão manco como muitos falam. Você tem que pegar benchmark de categoria. Eu falo pra vocês, cara, eu tenho um turbo manual e tenho a 430. Qual dos dois carros, pra mim, é mais recompensador de passear, de curtir, de andar? Qual carro que eu vou andar, me dá um arrepio, eu me sinto bem, eu não preciso estar correndo, eu não preciso estar metendo louco pra sentir um tesão no carro? A Ferrari. 911 Turbo, por exemplo, vamos lá, 9971 Turbo é concorrente direto da 430. Nos dois carros, você lembra do vídeo do Top Gear, que tem uma Turbo azul e uma 430? Então, eu vi aquilo, puta, aquilo mexe, hoje eu olho... E o que eu falo, aquele vídeo ele é muito claro nesse aspecto, porque... A Porsche, ela te entra num negócio que é... O que ela te dá mais? Ela te dá mais competência, mais versatilidade e é um carro mais resistente, né? E é um carro mais veloz, entendeu? Tipo assim, você fala assim, puta, o Porsche você pode ir pra um track day. Você entende o que vai acontecer com o carro vai conversar com você, o carro tem uma durabilidade, uma robustez muito grande, não que a Ferrari não tenha, mas tem menos. Ponto final. Não, e a Ferrari, ela não vai te dar... Pô, é uma Ferrari, pega até mal. Você lembra quando a gente fazia track day, quando a gente tinha M3? A gente foi de M3 95 e a gente foi de empresa GT 98. E tinha uma 355 azul andando, lembra? Eu, Interlagos, isso em 2000 e lá vai pedrada. O cara se arrastava lá no meio. No miolo, nossa, engolia. Então pega até mal o cara ir pra uma Ferrari num track day e levar pau de todo mundo. Tem uma coisa que eu falo também, cara, as pessoas enxergam, né, aquele negócio da pilotagem, motor central, tração. Cara, motor central, tração traseira, não é um brinquedo fácil de você tocar rápido. Tomar, né? O carro mais fácil, motor central que eu já dirigi na minha vida, chama-se Cayman, da Porsche. Realmente ele é fácil de tocar. Mas esses carros, cara, quando, tipo assim, o Cayman é um flat six, né, motor baixo, centro de gravidade baixo, em média 300 e poucos cavalos. O Cayman GT4 vai ter 381,5 cavalos, relação longa de marcha. Quando você pega, um V8 central, primeiro, o motor já tá bem mais de pé dentro do cofre, já tem um centro de gravidade deslocado. O motor bem mais pesado. Tudo funciona de uma maneira diferente, entendeu? Então, a tipo distribuição de peso é muito ruim, né? Só que aí chega numa coisa que é a parte cultural da parada. E realmente, da mesma forma como tem gente que, cara, assim, vamos lá, o cara que compra uma 355, tudo bem, a 355 é até um exemplo meio pobre hoje de se dar, porque, cara, virou um carro muito caro em bom estado. Eu lembro de 355 quando custava 200, 220 pau. 2008, eu pensava, antes, 90, eu falava, puta, eu falava ainda que eu ia casar quando eu comprasse uma Ferrari.
Você via anunciada câmbio manual por 180 conto. Então, só que é isso que tá, 180 conto nessa época era um dinheirão, que hoje se você trouxer valor presente, isso aí dá mais ou menos hoje, deve dar por volta dos 800 mil reais. Tá bom, mas você não encontra uma 355 por menos de 1,5 milhão, né? Uma 355 boa hoje, você não paga menos de 1.800. E a Ferrari, pra mim, eu acho linda. a mais bonita de todas. É linda, maravilhosa. A gradinha ali, ela vem no lugar da 348, que tinha uma fama meio negativa. A 360 eu acho feia pra caceta. Eu acho feia pra caralho. Por favor, Eu ainda vou falar olhando pro Carlinhos da Calu. Porque o Calu tá restaurando uma e eu acho a Ferrari mais feia de todos, mano, a 360. Eu gosto da traseira dela. Nossa, eu não gosto de nada Assim, dela. por exemplo, você quer ver Só que ela começou a fazer sucesso porque quando foi que a Fiat entrou na vida da Ferrari? Final dos 80 ou começou dos 90? Isso aí, quando o negócio... Cara, os anos 90 foram macabros pra muitas das montadoras. A Porsche tava quebrada. A Ferrari tava quebrada. Foi A que houve Lamborghini- as fusões das A fábricas. Lamborghini tava o quê? Quebrada. É. Tipo, tá tudo... Cara, que conclusão que você chega, velho? Agradar quem gosta de carro é receita pra falência. Não, porque ali eles estavam mirando em esportividade e tudo. E quando que a Ferrari começou a fazer sucesso? Uma década depois de venda, sucesso de venda que eu falo. Com a 360. Eu comparo com... Foi a primeira Ferrari que foi vendida de um jeito que você fala assim, caralho. Aí me corrija se eu estiver errado. Eu não lembro exatamente a cronologia comparada à Fórmula 1. Quando o Schumacher chegou na Ferrari, ela começou a ter mais sucesso de venda. Quando o Rubinho chegou na Ferrari e o Schumacher começou a ser campeão, ela explodiu de venda. Mas é isso aí. Esse é um lado que você vê como as coisas mudaram. Hoje, para uma montadora, vou te dar um exemplo. Anos 90, anos 2000, caramba, cara, você tem um carro da montadora que é campeão da Fórmula 1. O efeito de marca, de É do publicidade, cacete, RP, né? é monstruoso. Hoje em dia, chegamos num ponto que, para fins de... O conceito do carro esporte, né? Que eu brinco, o que era o Honda NSX? Era a Honda falando para o mundo, ó, eu fabrico carros econômicos, sensíveis e duráveis, mas aqui tá o que eu posso fazer, né? E todo aquele ethos do Senna por trás da calibragem do carro e tal. Sim. Porque qual que era a lógica de você fabricar um produto daquele? Era você colocar aquilo num showroom e aquele cara que entrou no showroom olhar para aquela coisa vermelha maravilhosa palada no meio do showroom e sentir que quando ele comprasse um Civic, ele estava levando um pedaço daquela engenharia para casa. Esse é o conceito por trás de um Halo Car, Sim. que é o que acontece com o GTR e assim por diante. É o que acontece com o Bugatti, o caramba. Ele Bugatti não tem um carro popular, né? Não, a Volkswagen. Não, mas, Quanto tempo ela deu prejuízo, a linha Bugatti na Volkswagen? Deu Mas prejuízo o pra que ninguém caceta. te fala é o quanto que eles deram de prejuízo para criar o Bugatti, mas e o ganho que eles ganharam de tecnologia, que depois... Que daí você se aplica em Câmbio de outros, dupla- né? Vamos lá, 2002-2003, quando lançou o primeiro câmbio de dupla embreagem que surgiu no primeiro TT 3.2 lá na Europa, certo? Você lembra da verborragia que era não, porque o câmbio de dupla embreagem ele não aguenta mais do que 32 kg de torque. E beleza, em que ano que nasceu o Bugatti Veyron? 2003, certo? Me explica como um carro de 1.001 cavalos, 126,5 kg de torque conseguia ter um câmbio de dupla embreagem. Entendeu? Permitiu o quê? Que a Volkswagen, através de comissionamento, desenvolvesse um câmbio de dupla embreagem que aguentasse aplicações mais interessantes, né? Então, mas a lógica do Halo Car era essa, você dá uma, assim, nessas montadoras, a Audi com R8, a Mercedes com SLS. Né? A Mercedes é uma coisa muito louca, que do mesmo jeito que ela é fabricante do melhor carro de luxo tecnológico do planeta, que é o Classe S, ela também fabrica caminhão. Né? Como é que você consegue... É aquela história, você tem negócios que são muito bons de volume, tem negócios que são muito bons de margem. Dificilmente uma mesma empresa consegue ter as duas coisas dentro do cardápio. A Mercedes consegue. E aí você olha, puta, vem um SLS. Né? Então, qual que é a lógica disso? Pô, você tem um carro esporte que é aquele branding, aquela percepção, aquela coisa do desejo, mexer com o emocional da pessoa. O cara compra o Classe A, mas ele vê uma SLS parada no showroom. Né? E hoje a gente chegou num ponto que a Audi matou o R8 de vez, né? Porque o Halo Car da Audi hoje é o e-tron. Um sedã elétrico, 4 portas. Você vê como o mundo muda e como a gente precisa se adaptar. É o que eu falo, gostar de carro é foda, cara. Assim, Mas o mundo muda, ô Corny. Agora, já eu te falar de uma mudança, daí eu vou pedir a sua opinião e talvez exponha um pouco da minha.